E aí pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é o terceiro videozinho de uma série rápida ali sobre mudanças de times de cidade, né? Começou com o vídeo de anteontem da mudança do Monarcas Morelia para a cidade de Mazatlán, deixando a cidade de Morelia órfã de clube e houve toda uma comoção em torno disso, então muita gente acabou pedindo alguma explicação de como funcionam essas mudanças de time no futebol mexicano, que é uma coisa recorrente no México. O segundo vídeo foi sobre como o futebol profissional de Morelia pode sobreviver pela criação de uma liga independente. Nem ligada à FIFA essa liga seria, uma ideia interessante do futebol mexicano. E o terceiro vídeo é esse aqui, sobre mudanças de cidade nos Estados Unidos, onde isso é realmente muito mais comum, né, que até é um pouco a inspiração para o sistema mexicano, então muita gente quer entender como funciona. Então vou primeiro explicar o porquê acontece no conceito, porquê acontece na prática e depois como funciona, tá? E assim, eu sei que às vezes a galera quer uma regrinha certinha e assim, não tem regrinha certinha pra tudo, tá? Então, gente, tá? Eu sei que, mas eu quero assim, eu não tenho uma regra, às vezes cada caso é um caso, como muitas coisas na vida. O pessoal gosta às vezes de muita regrinha ali escrita e não é sempre assim, tá? Mas vamos lá, primeiro como funciona no conceito. O conceito é que as ligas americanas elas são fechadas dentro de si próprias, né? Então ninguém diz que não tem um campeonato, o campeão da NBA, assim, não é um campeonato americano de basquete, é a NBA. É uma liga de basquete, ela é fechada no universo dela, tem os jogos dela e vai ali. É a melhor liga de basquete dos Estados Unidos? Todo mundo sabe disso, então por isso o campeão da NBA é considerado o melhor time de basquete dos Estados Unidos ou do Canadá, vai por causa do Toronto, e no caso do mundo. Agora, nada impede você que está aí, se morar nos Estados Unidos, criar uma liga de basquete nos Estados Unidos, uma outra liga de basquete profissional, e joga o seu campeonato ali, bota os times lá nas cidades que você quiser, joga. Se de repente sua liga começar a crescer e as pessoas acharem que a sua liga é melhor que a NBA, as pessoas vão falar que a sua liga é melhor que a NBA. E daí você pode começar a se dizer que o campeão da sua liga é o campeão americano de basquete, mas na verdade não existe esse título, como existe o campeão brasileiro de futebol. Porque aqui no mundo do futebol, no universo FIFA, tudo é dentro de uma pirâmide, que primeira, segunda, terceira, quarta divisão, então tudo emboca para a primeira divisão, que define quem é o melhor time do país. Nas ligas americanas não tem isso. Teoricamente nada impede de uma outra liga eventualmente acabar tendo um time melhor que a NBA. O que impede na verdade é o dinheiro, mas teoricamente não há esse impedimento legal. Então as ligas vivem dentro do seu universo. Então elas não têm uma troca de times, né? Elas vivem dentro do seu universo e elas pensam que é melhor para ela. E elas tomam decisões principalmente econômicas. Elas tratam aquilo como um negócio. A liga é uma empresa, age como se fosse uma grande empresa formada, cujos times são os sócios dela, né? Cada time também é uma empresa e eles têm uma cota da liga, né? da empresona, digamos, em que ela está cuidando de ganhar o máximo dinheiro possível, fazer as coisas melhores para ela. Então, se ela chegar à conclusão de que um jeito dela ganhar mais dinheiro é, por exemplo, ter um time a mais, ela cria um time a mais. Se ela chegar à conclusão que o melhor jeito dela ganhar de ganhar mais dinheiro do que ela tem, é mudar um time de cidade, ela muda o time de cidade, ela pode mudar um time de cidade. E como funciona isso? Quem decide, na verdade, é o time, né? Um time fala, eu quero sair daqui e quero ir para lá. Então o time, por exemplo, o dono do time, ele trata o time como uma empresa. Então é como se você fosse dono de uma fábrica que tem sede numa cidade e você percebe que para a sua fábrica seria melhor que a unidade dela ficasse numa outra cidade. Por quê? Porque naquela outra cidade eles vão comprar mais produtos, os produtos que você fabrica. Então você vai conseguir distribuir mais os seus produtos, ou você vai conseguir vender mais porque o mercado consumidor está mais perto, então você vai conseguir colocar mais produtos à venda naquela cidade, ou porque a mão de obra naquela cidade é mais qualificada, então seu produto vai ser fabricado com mais qualidade, ou porque o maquinário que você compra, você usa, tem muitas empresas que produzem, trabalham com esse maquinário, ficam naquela nova cidade lá que você está querendo ir, então também você vai diminuir custos lá de produção. Vários motivos você pode ter para querer mudar de cidade, e muitas vezes a cidade em que você está faz
mesmo que é para compensar. Não, mas aqui a mão de obra é mais barata. Não, mas porque aqui eu te dou incentivo fiscal, daí o dinheiro que você perde tendo que transportar o seu produto para lá, tudo você deixa de perder porque você vai pagar menos imposto aqui. Alguma coisa assim. Sempre tem essa jogada. Os americanos pensam a mesma coisa no caso dos times. O produto do time, o produto da franquia é um time que produz jogos. Ele produz jogos de beisebol, produz jogos de futebol americano, jogos de basquete, de futebol, de hóquei no gelo, de qualquer coisa. Esse é o produto que ele tem para oferecer. Então ele pensa que o melhor para ele é ter esse produto à venda na cidade em que isso for, em que vai ter mais consumidores para esse produto, sendo que no caso de esporte, você não pode, por exemplo, como fabricar mais e distribuir para todo o país. Você vai ter que ter uma torcida, né? Então você tem que ter um mercado próprio, o seu mercado já é restrito, né? Porque um torcedor do outro time não vai simplesmente, não, cansei, vou trocar de time. Isso não acontece normalmente. Né? Então ele busca muitas vezes ele busca uma nova cidade, onde ele percebe que tem uma oportunidade de negócio mais interessante. Né? Isso é o conceito. E a liga tem que aprovar. Então ele chega para a liga e fala, eu quero mudar, eu tenho uma proposta aqui, eu quero mudar de cidade, eu quero sair daqui e ir para lá. Tipo o St. Louis Rams falou, eu quero sair de St. Louis, eu quero ir para Los Angeles, eu quero voltar para Los Angeles para virar o Los Angeles Rams. Eu acho que em Los Angeles eu vou ganhar mais dinheiro do que em St. Louis. A liga vai lá, se reúne, os outros times vão lá, veem se realmente faz sentido, se não é um pedido meio... nada a ver do cara, se o cara não está com interesse próprio, sei lá o que, falam, não, pode mudar, ou não pode mudar. Houve casos já de times que mudaram de cidade contra a vontade da liga. Tá? Os Raiders, eles eram de Oakland, eles foram para Los Angeles, e depois quando eles voltam para Oakland, eles voltam contra a vontade da liga. A NFL não queria que eles mudassem, mas o dono do Oakland ameaçou botar no pau, e para coisa na justiça, acabou conseguindo mudar o time de volta para Oakland, contra a vontade da NFL. O Cleveland Browns, na primeira versão também, quando ele se muda para Baltimore e vira o Baltimore Ravens, também foi contra a vontade da liga. Mas como o dono forçou muito, eles acabaram chegando a um acordo lá. Depois até falo um pouco desse caso lá mais pro final do vídeo, sobre como funcionam essas mudanças para a torcida. Mas então há casos em que se muda contra a vontade da liga. Mas em geral a liga tem que aprovar. Por exemplo, o caso de Brooklyn Dodgers e de New York Giants na Major League Baseball. O Brooklyn Dodgers queria se mudar para Los Angeles. Ele teve uma oferta para se mudar para Los Angeles. Ele fala, Los Angeles não tem time, segunda maior cidade dos Estados Unidos. Acho que na época era a terceira, na época Chicago ainda era maior. Mas está crescendo muito, cidade muito rica, quero montar um time lá. Posso? Daí a Major League Baseball falou, pô, mas a gente só tem time do meio oeste e no leste dos Estados Unidos, a gente não tem nenhum time para aqueles lados. Então vai ser muito caro para todo mundo ficar viajando até lá. Tudo bem que para você é melhor ter um time em Los Angeles, mas para o resto da liga vai ser muito ruim ter esse time em Los Angeles. Então faz o seguinte, eu deixo você se mudar para Los Angeles se você conseguir fazer com que algum outro time também se mude para Califórnia, porque daí os times quando forem jogar com você, jogam com esse outro time, então faz uma viagem só, lá para o outro lado, atravessa o país uma vez só, né, faz uma viagem só para a costa oeste, e beleza, daí a gente aceita. E daí o New York Giants topou se mudar para São Francisco. Né, o New York Giants já estava pensando em sair de Nova York, ia para uma outra cidade e acabou indo para São Francisco e virou o São Francisco Giants, e os dois times estão lá até hoje. Então a liga teve que interceder aí para criar um meio de viabilizar a mudança, mas a liga aprovou com essas condições. Então, normalmente a liga vê isso porque a liga tem que ver se realmente a mudança faz sentido e se não tem nenhum outro time que se considera dono daquele território. Né? Porque se algum time se considera dono daquele território, esse time pode não gostar. Então, por exemplo, o Baltimore Orioles, no caso da Major League Baseball, ele era o único time daquela região de Baltimore e Washington, né? Washington, a capital dos Estados Unidos, está meio junta lá com Baltimore. O Baltimore era o único time da cidade, da região ali. Então toda a torcida em Washington torcia para o Baltimore, né? Porque era o time que tinha lá. Quando o Montreal Expos tem a possibilidade de mudar para Washington, o Baltimore fala, não quero, porque a cidade de Washington é minha.
a torcida de Washington é minha. Eu não quero um outro time lá, porque esse time vai roubar minha torcida. Eu vou perder espaço. Né? O Baltimore não gostou, teve que ter uma negociação toda ali até que a mudança foi aprovada. Né? E até hoje a torcida do Baltimore tem uma birra do Washington Nationals por causa disso, porque considera que o Washington roubou parte de seu torcedor. Né, que alguns torcedores na cidade de Washington trocaram de time. O pessoal em Baltimore continuou pro Baltimore, mas em Washington muita gente virou a casaca. Então o Baltimore reclama, então tem que fazer isso também. Tem que ver se nenhum time reclama por considerar que aquela cidade já tem um time, na verdade, que aquele time não tem sede naquela cidade, mas tem sede lá perto e ele domina aquela região. Então tem que ter toda uma negociação ali. Então por isso tem aprovação. Isso é o conceito. Como acontece na prática? Na prática acontece que não é que o time ele quer simplesmente se mudar de cidade porque vê que outra cidade maior, outra cidade é mais legal, quer mudar para lá. Já foi o tempo em que isso acontecia, porque, sei lá nos anos 50, 60, 70, as ligas eram muito menores, então tinha muita cidade grande que não tinha time nenhum. Então, realmente tinha muita oportunidade de negócio boa nessas outras cidades. Né? Hoje a coisa já é um pouco diferente. Quase todas as grandes cidades, os grandes mercados dos Estados Unidos já estão atendidos pelas ligas. Né? Então vamos pegar a NFL. Depois que a NFL voltou a ter time em Los Angeles, tem grandes cidades, e agora que o Oakland vai para Las Vegas, tem grandes cidades que estão desatendidas de times da NFL, mas elas não são particularmente melhores do que as cidades que não têm time, do que as cidades que já têm time. Então, sei lá, Salt Lake City não tem time, mas sei lá, o que Salt Lake City tem de tão mais especial do que, por exemplo, o Denver ou Nova Orleans? Não tem, assim, pode mudar, você pode mudar pra lá, mas assim, não é uma cidade que você percebe que claramente é melhor. St. Louis agora ficou sem time, é uma cidade legal, tudo, um mercado interessante pro esporte, mas não é também que St. Louis é uma oportunidade de negócio para um time de NFL tão melhor do que outras. Então, e isso vale para as outras ligas também. Então, as mudanças hoje, né? Talvez no caso vai de Seattle com Sacramento. Seattle claramente era um mercado melhor para os Kings do que Sacramento, e os Kings tentaram se mudar para Seattle, houve uma negociação ali. Né? Mas daí o que acontece hoje, na prática? Na prática como as mudanças não são claramente superiores, então não são claramente uma oportunidade de negócio tão mais espetacular, o que os times querem, na verdade, é o tal do incentivo. É que o governo local dê mais condições a ele para ganhar mais dinheiro. Como aquilo que eu falei, a cidade que pode perder a sua fábrica que você quer mudar de cidade, daí a cidade em que você está falando, não, mas eu te dou desconto no imposto, eu te faço sei lá o que, eu te construo uma nova via de acesso ali para sua fábrica, porque daí você consegue botar mais caminhão para distribuir o seu produto, né, esse tipo de coisa. Então, as cidades fazem isso com os times profissionais americanos. Então, muitas vezes quando eles querem mudar de cidade hoje, é porque na verdade o que eles querem por exemplo, ganhar um novo estádio. Porque um novo estádio aumenta o faturamento do time. Um novo estádio muitas vezes tem uma capacidade de público maior, então você vai conseguir botar mais torcedor, vai vender mais ingresso. E um novo estádio, muitas vezes, ele põe um conceito de negócios ali muito mais atual do que o anterior. Então, por exemplo, vai ter mais espaço para lanchonete, restaurante, loja. Então o time vai ganhar mais dinheiro com isso. Ele pode incluir mais camarotes, mais, de repente, um hotel, colocar outras coisas ali no meio, que vai fazer com que ele ganhe mais dinheiro ainda. Então, muitas vezes o time, quando ele pede para sair de cidade, ele na verdade está querendo um estádio novo. E fala, aqui nessa cidade, aqui tá legal, eu jogo aqui, beleza, tudo, mas eu podia estar ganhando mais dinheiro. Porque daí você viu aquele time ali tá com estádio novo, então o estádio lota sempre. Tá com estádio novo, e eles estão ganhando muito dinheiro vendendo camisa, estão ganhando muito dinheiro vendendo cachorro quente, eles estão ganhando muito dinheiro com um novo estacionamento gigantesco, em que eles cobram uma fortuna para quem estaciona lá, eles estão ganhando muito mais dinheiro fazendo sei lá o quê. Aqui não dá, né? Aqui, legalzinho, tem uns cachorro-quente aqui, tem uma lojinha ali, mas podia ter mais, né? Eu podia ter um camarote aqui, eu podia ter um super camarote aqui que eu trago a empresa lá pra vir pra cá, eu vendo camarote pra empresa, e eles fazem negócio aqui, eu ganho uma grana violenta, sei lá o quê. E daí ele chega e reclama, eu quero um estádio novo. E daí a prefeitura fala,
Tá bom, vai, eu construo um estádio novo, que é o que normalmente acontece. E daí o time fica, né? Então, por exemplo, no beisebol, o Atlanta Braves tem um estádio novo, inaugurou há poucos anos, e nesta temporada vai inaugurar, ou teoricamente vai inaugurar, o estádio novo do Texas Rangers, na região metropolitana de Dallas. É um estádio que basicamente o poder público, a prefeitura, pagou ou ajudou a pagar. Muitas vezes, para ajudar a bancar esse estádio, a prefeitura faz uma votação, um referendo com a população, e se a população aprova ou não a criação de um novo imposto especificamente para pagar a construção do estádio. E a população muitas vezes aprova porque fala, bom, eu prefiro pagar alguns dólares a mais de imposto ali no fim do mês, e pelo menos o time fica na cidade, do que saber que o time vai se mudar da cidade. Mas cada vez mais tem sido mais raro, viu? Cada vez mais a população tem ficado meio hostil a essa ideia, por concluir com razão, que esse dinheiro que um estádio novo custa não retorna de outras formas. É só um dinheiro novo para o estádio lá, para o dono do time. Isso já tem estudos econômicos comprovando. Então... mas isso normalmente acontece. Tá? Há casos em que o time até topa pagar o estádio inteiro, mas quer que a prefeitura ajude com alguma outra coisa. Por exemplo, não, então você me cede o terreno? Não, então você, por exemplo, muda a lei de zoneamento aqui da região, porque daí vai ampliar a possibilidade de negócios nesse novo estádio que eu estou bancando? Ou você me ajuda a construir umas vias de acesso aqui para o estádio? Aí, beleza? Até tem casos assim também. Então, assim, não existe uma regra muito clara, mas, em geral, eles querem ajuda do dinheiro do poder público para a construção de um novo estádio. Na maioria dos casos, é um novo estádio construído pelo poder público ou com boa parte da participação do dinheiro da população, tá? É isso que eles querem. E daí, a cidade se fala, não posso, não vou pagar. Tem um monte de gente aqui precisando de hospital, precisando de escola, precisando de sei lá o que, polícia precisando de equipamento novo, sei lá o que, não vou pagar. Daí o time fala, então tá bom, tchau. E o time se muda. Né, o St. Louis, por exemplo, os dois times de Los Angeles da NFL passaram por isso, né, o St. Louis Rams e o San Diego Chargers. Os dois times pediram estádios novos como condições para ficar na cidade. A cidade não aceitou pagar, fala, não. Você tá aqui, você daqui, a gente já gastou dinheiro com vocês e bababá, não vou construir estádio novo. O estádio tá bom aí, fica aí com ele. Daí os dois times se mudaram para Los Angeles, né, com a aprovação da liga. Né? E o Oakland Raiders a mesma coisa quando se mudou para Las Vegas. O Oakland queria ir para Los Angeles, né? Mas como já tinham os três queriam ir para Los Angeles, a liga se reuniu e definiu que Rams e Chargers teriam a preferência, então os Raiders foram para Las Vegas. Mas foi atrás disso, né? Falou assim, lá em Las Vegas tem um super investidor, sei lá das quantas, que prometeu um novo estádio, porque esse novo estádio lá em Las Vegas ele vai conseguir fazer show do sei lá quem e vai ganhar uma grana violenta, então eu quero um novo estádio para ficar aqui em Oakland. Daí o Oakland falou, não dá, né, a cidade está meio quebrada, tudo, então eles vão se mudar, tá? Então, na prática é isso que acontece. Agora sobre como funciona com a torcida. O torcedor americano tem uma aceitação maior em passar a torcer por um time quando aparece um time na cidade, né? Então, por exemplo, o pessoal de Washington que torcia para o Baltimore Orioles no beisebol, aparece um time da cidade de Washington carregando o nome de Washington, muita gente virou a casaca, muita gente mudou de time. Então quem é de uma cidade que não tem um time profissional normalmente torce para algum, tem uma simpatia por algum, mas se aparecer um time próprio da cidade, as pessoas têm uma tendência a adotar esse time, a aceitar isso, não ficar, não, eu não vou virar casaca, eu sou torcedor do Yankees, eu não vou mudar agora só porque criou um time aqui em Denver, eu vou virar Colorado. Assim, o americano não tem tanto essa resistência. Claro que existe um pouco, mas a aceitação é maior. Então quando surge um time novo numa cidade, a cidade adota esse time. Então ele consegue realmente explorar esse mercado. Não fica com aquela ideia de time sem torcida. Né? Acontece em alguns casos, na Flórida principalmente, mas em geral o time tem torcida, né? Porque as pessoas adotam. Agora, como funciona em relação à história e em relação aos nomes? Não tem uma regra própria, tá? Então, assim, sobretudo há umas décadas atrás, era mais comum isso. Hoje ainda acontece bastante, e eu já mencionei no caso de San Diego Chargers e St. Louis Rams, que viraram Los Angeles Chargers e Los Angeles Rams, de o time carregar o nome. E as cores, distintivo, tudo só muda o nome da cidade.
Brooklyn Dodgers virou Los Angeles Dodgers. San Francisco Giants, New York Giants virou San Francisco Giants. Né? O St. Louis Cardinals do futebol americano virou Arizona Cardinals. O time carregou o nome. Né? Então carregou o nome, distintivo, tudo. Quando isso acontece, normalmente o time carrega a história dele. Então quantos títulos o time tem, a sua lista de estrelas, números aposentados, daí coloca aqueles bandeirão que eles botam lá no alto do estádio comemorando, celebrando um título, inclui os títulos que conquistou com a outra cidade, jogadores históricos, inclui os jogadores históricos quando o time jogava na outra cidade, e os próprios jogadores aceitam isso. Não, o time que eu joguei foi esse aqui, agora ele tá numa outra cidade, eu não jogava nessa cidade, mas é esse time. Os ex-jogadores aceitam isso. Então quando o time carrega o nome, normalmente carrega toda a história. Agora, quando o time muda de cidade, resolve mudar de nome, porque é uma coisa que era menos comum e agora tem ficado mais comum. Porque muitos nomes, muitos mascotes, apelidos, são ligados à cultura da cidade em que o time é fundado. Quando o time se muda, às vezes vira uma coisa sem sentido. Por exemplo, o Utah Jazz era o New Orleans Jazz, mudou para Salt Lake City e virou o Utah Jazz. Não existe uma ligação especial do Jazz com a cidade de Salt Lake City ou com o estado de Utah. Jazz é um ritmo musical de Nova Orleans, né? Mas virou Utah Jazz na época. E virou, assim, uma coisa que até o pessoal até brinca hoje, né? Que, pô, o que tem de jazz em Salt Lake City, né? Virou uma coisa meio sem pé nem cabeça. O Brooklyn Dodgers tinha esse nome porque no bairro do Brooklyn tinha muito bonde, então as pessoas tinham que desviar dos bondes. Isso não tem em Los Angeles, então teoricamente não faz sentido, né? O Los Angeles Lakers, né, que time foi fundado em Minneapolis. Minneapolis tem muito lago, né? O estado de Minnesota tem muito lago, então faz sentido os Lakers. E em Los Angeles não tem lago, então não faz sentido, mas ficou, né? Acabou se eternizando. Agora, hoje os times tendem a mudar para adotar nomes que tem mais a ver com a sua nova cidade. E quando isso acontece, nem sempre ele carrega a história. E daí não tem regra clara. Tem alguns times que às vezes eles resolvem celebrar a história do time na versão anterior dele, e tem times que meio que esquecem. Por exemplo, o Washington Nationals, que era o Montreal Expos, o Washington Nationals ele carrega um pouco a história do Expos. Os números aposentados pelos jogadores que eram dos Expos são aposentados nos Nationals, mas não é uma coisa assim extremamente lembrada. A história do Montreal Expos é meio guardadinha ali, eles não ficam celebrando muito. Eles se tratam mais como se fosse um novo time. O caso do Baltimore Ravens, que eu mencionei mais cedo no vídeo, é um caso que foi oficial, né? Como a NFL não queria que o Cleveland Browns se mudasse para Baltimore, a NFL fez um acordo com o dono do time e falou: não, você muda, mas a gente vai botar um novo time em Cleveland e esse time vai ser o Cleveland Browns, e esse time novo vai carregar a franquia. Então é como se você fosse uma franquia nova em Baltimore e depois a gente recria o time em Cleveland. Então o Cleveland Browns de hoje carrega a história do Cleveland Browns anterior, porque a NFL fez um acordo para tratar como se fosse uma coisa só. Tá? Tanto não existe regra própria que as próprias ligas concordam, os times meio que aceitam isso que o outro faça, que muitas vezes o legado da cidade seja mantido num time novo. Por exemplo, o New York Mets do beisebol, ele tem sede no Queens e ele acaba sendo meio que um substituto de Dodgers e Giants, né? O time que abraça ali Queens, Brooklyn, né? As pessoas anti-Yankees. O New York Mets ele celebra, por exemplo, o Jackie Robinson, que é um ídolo dos Dodgers, mas porque o Brooklyn Mets se considera que é um herdeiro do beisebol no Brooklyn e no Queens. Então ele acha que é justo celebrar. E os Dodgers meio que aceitam. Os Dodgers, claro, eles colocam que o Jackie Robinson é um ídolo histórico dos Dodgers, mas eles aceitam que o New York Mets deixa, se não abusando, pode. Então você pode celebrar a história do beisebol no Brooklyn. Né? Por exemplo, quando o Charlotte Hornets vira o New Orleans Hornets, ele carrega a história do Charlotte Hornets. Só que daí quando chega um acordo ali do New Orleans Hornets virar o New Orleans Pelicans e o Charlotte Bobcats é criado e esse Charlotte Bobcats viraria o Charlotte Hornets, ainda que oficialmente a história do Charlotte Hornets anterior fosse do New Orleans Hornets e do New Orleans Pelicans, parte do acordo não, o novo Charlotte Hornets pode celebrar a história do antigo. E o New Orleans Pelicans meio que deixa de lado.
né? Então isso também acontece, não existe uma regra clara, cada caso é um caso, vai de como os times tratam isso. A cidade de Baltimore, por exemplo, o Baltimore Ravens, não celebra, não se considera dono da história do Baltimore Colts, que é o atual Indianapolis Colts. Ele não é dono daquela história, aquela história é do Indianapolis Colts. Mas as pessoas de futebol americano em Baltimore, os torcedores, tudo, eles consideram que o Baltimore Colts é parte da história do futebol americano na cidade. Eles celebram o Baltimore Colts, ainda que o time não seja o mesmo e o título não conte para o Baltimore Ravens, conta para o Indianapolis Colts. Então, cada caso é um caso, por isso que eu falei, não tem regra clara. Então, não, mas nesse caso é assim, cada caso é um caso. Se você tem uma dúvida sobre como que é um caso, dá uma pesquisada e vê como que a torcida daquele time, como a mídia daquele time trata o time anterior. Se os números aposentados daquele time são aposentados no time anterior, sei lá o que, como que cada caso é tratado. Tá? Porque não é uma situação, uma regrinha fixa. Tá? Cada cidade trata de um jeito, cada time trata de um jeito. Há uma aceitação, os times aceitam que de repente um time novo que surge na sua antiga cidade celebre um pouco aquilo, é aceito com alguma frequência, não há uma briga muito grande por isso, mas cada caso é um caso. E funciona porque a torcida aceita que o time mude de cidade. Né? Agora, cada vez mais comum isso, quando o New Orleans Saints da NFL ameaçou se mudar para Oklahoma City depois do furacão Katrina, não vulcão, do furacão Katrina, o prefeito de Nova Orleans falou: se vocês quiserem mudar o time de cidade, mudem, mas os Saints pertencem a Nova Orleans. Ou seja, ele falou que ia entrar na justiça, dizendo que assim, o time pode até mudar de cidade, mas a marca, a história ficariam com Nova Orleans e Nova Orleans criaria um novo time para ser o novo New Orleans Saints. Acabou não acontecendo, o New Orleans Saints ficou em Nova Orleans, mas essa foi a ideia. Porque cada vez mais os times têm mudado de nome e estão deixando de lado a história anterior, que é o caso do Mazatlán com o Morelia, porque a torcida que fica órfã do time cada vez mais tem reclamado e cada vez mais as pessoas, a opinião pública, tem achado que é injusto abandonar a história e deixar uma torcida... Considerar que a torcida é dona daquela história. A torcida fez aquela marca, a torcida fez aquela história toda. A torcida que construiu a grandeza daquele time e não o dono. Porque às vezes o dono acabou de chegar, ele só comprou o time pronto. Né? Ele acabou de mudar de time, o time acabou de mudar de dono. Então cada vez mais a opinião pública defende isso, então tem sido cada vez mais comum, times se mudam e deixam a história ali reservadinha, caso um novo time surja naquela cidade, esse novo time herde aquela história de alguma forma. Tá? Mas, como eu falei, não é regra, tá bom? É isso, então, se gostar do vídeo, ficou longo o vídeo, achei que fosse menor. Dá um joinha, não gostou? Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação e escreve aqui embaixo o que vocês acham.